Corpus Christi e Sagrado Coração de Jesus. Qual a relação? Antes de falar mais sobre isso, peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Clique aí no sininho, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Tudo isso é muito importante para o canal e para a continuidade da evangelização. Então fique comigo até o final desse vídeo e na reflexão acerca da beleza do Corpus Christi e do Sagrado Coração de Jesus. Bom, no vídeo vou por etapas, até por questões de ordem cronológica, fazendo reflexões acerca de conceitos teológicos, filosóficos, até mesmo da história, vendo que a tradição, ou até mesmo a elaboração de conceitos e crenças, não se dá de forma espontânea, ela é uma sucessão de acontecimentos e embates de ideais dentro da própria igreja. A relação do Sagrado Coração de Jesus com o Corpus Christi com o Sagrado Coração de Jesus, embora em um espaço temporal bem distante, tem total relação. Por qual razão? Já inicio com a primeira relação que eu gostaria de apontar aqui. Um milagre de Lanciano, por volta ali do ano 700, aquela hóstia que se transforma em carne, pertence ao coração em sua estrutura essencial. A carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro. Ou seja, quem não conhece ali o milagre de Lanciano, que ocorreu numa cidade da Itália, onde um padre que celebrava tinha ali dúvidas acerca da presença real de Jesus na Eucaristia, no pão e no vinho. Então, aquela hóstia, ela se transforma, e há evidências, até mesmo por pesquisas científicas, que ali tem a presença de carne, mas não é de qualquer lugar, é uma carne, a parte do coração. Então, eis aí a primeira relação com o Sagrado Coração de Jesus. Claro, também trazendo a dimensão de que o próprio pão e vinho, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus, é derramado, é doado, é o ato expiatório de salvação de todos os homens e mulheres. E é o ato mais sublime de amor. Amor proveniente de onde? Do coração. Então, ao derramar sua vida, a entrega de sua vida no sacrifício, o sacrifício da Santa Missa também, temos a dimensão do Sagrado Coração de Jesus. E se de fato nós comungamos, nós estamos tomando do remédio dos remédios, para também consolar o nosso coração, nos aproximarmos de Deus e fortalecendo nossas vidas. Então, na sequência do vídeo, são essas relações que eu gostaria de apontar. Quem tiver curiosidade acerca dos termos aqui que forem ditos, deixe aí no seu comentário dúvidas, discordâncias, até mesmo encaminhe um e-mail para o canal querigmaveritas@gmail.com. Repito, querigmaveritas@gmail.com. Tem também no Instagram, quem quiser procurar por lá, é o mesmo nome
tudo para o esclarecimento, né, da fé. Então vamos entender que o Corpus Christi ele não surge do nada. Quando eu digo Corpus Christi, né, a solenidade, né, a festa litúrgica não surge do nada. Temos discussões teológicas, filosóficas no período medieval acerca da presença do corpo e sangue de Jesus. Então o milagre de Lanciano 700, por volta do ano 700. E agora, se 300 anos depois já surge uma controvérsia eucarística, não estou dizendo que ao longo dos séculos não tiveram aqueles que acreditaram ou não acreditaram tão profundamente na presença real do corpo e sangue de Jesus. Mas vamos para os elementos do surgimento, né, da festividade, né, da solenidade do Corpus Christi e depois do Sagrado Coração de Jesus. Sairemos do ano 700, né, como já mencionei, do milagre de Lanciano. Vamos ali para o século XI, né, por volta do ano 1000. Só mais depois de 200 anos, quase 300 anos, a instauração da festividade, né, litúrgica do Corpus Christi. Depois mais 300 anos, nós vamos aí na história para o surgimento da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Então mostra que a história ela vai se desenvolvendo, os conceitos vão sendo elaborados, né, os momentos de crise e controvérsias são até mesmo momentos para o fortalecimento da fé e do entendimento, né, das riquezas da igreja. Bom, acho muito interessante e pertinente, né, que a devoção à Eucaristia, né, palavras de São Pio X, é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam, porque podemos comungar. Temos a riqueza da Eucaristia, alimento, remédio para os nossos dias, remédio para as nossas vidas. E se assim começo com a Eucaristia, eu gostaria também de começar com as palavras de Santa Margarida Maria Alacoque. Aproveitemos o tempo que Ele nos dá e já não nos atrasemos, pois não sejamos ansiosos, pois a ansiedade não serve senão para aumentar nossos problemas. Né? Santa Margarida Maria Alacoque, né? A qual Jesus aparece com a mensagem do Sagrado Coração de Jesus. É interessante a riqueza, né? Se São Pio X fala, né, de aproveitar desse remédio, pois ele é suave, é um remédio para tornar a nossa vida mais suave. Tornar suave não é tornar mais fácil, não é isso. Tem diferença. Algo suave é algo fácil, né? Tornar suave apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tribulações, angústias, limitações e pecados, a partir da suavidade do santíssimo remédio do sacramento, nós conseguimos obter a paz. Não é o que Jesus diz? Coragem, eu venci o mundo. Ele não fala que no mundo havereis de ter tribulações, serão perseguidos, mas coragem, eu venci o mundo. Então é um remédio também para nos dar coragem, enfrentamento da vida. E da mesma forma, que é bonito o que Santa Margarida propõe, aproveitar o tempo, mas não ser muito ansioso. Dê o tempo ao seu tempo. A cada dia basta o seu cuidado, como disse Jesus. A cada dia basta o seu mal, mas que possamos aproveitar os momentos. Então, o remédio que verdadeiramente nos remedia e alimenta de esperança e deve nos transformar e consolar o nosso coração. Afinal de contas, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, vice-versa. Qual é a forma que nós estamos enriquecendo as nossas vidas? Estamos dando sentido de verdadeira vivência no Cristo. E aí também achei interessante e pertinente as palavras no Catecismo da Igreja Católica, no número 2669, a oração da Igreja venera e honra o coração de Jesus, tal como invoca o seu santíssimo nome, adora o Verbo encarnado e o seu coração, que por amor
ao ser humano, se deixou trespassar pelos nossos pecados. Então, como eu disse no início, não tem como desvincular o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo do seu coração. Foi aquele coração que sofreu. Foi aquele coração que teve uma intenção. Embora a questão do coração dentro da construção bíblica, coração, nós sabemos que em tempos modernos, que as intenções estão na consciência, mas é no coração que a vitalidade, vida. Então por ali passaram as intenções, por ali passou a vida de nosso Senhor. Então olhar para o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento é também olhar para o Sagrado Coração de Jesus. Ambos são sinais de amor e nos convida constantemente a vivenciarmos amor, porque se não for assim, em vão é a nossa fé. A dimensão da ressurreição só tem dimensão no amor. Bom, então na sequência do Corpus Christi, as origens do Corpus Christi, nós temos que ir lá na região da Bélgica, em uma diocese da Bélgica, um país da Europa, São Norberto, um dos grandes divulgadores, vamos assim dizer, um dos grandes apóstolos eucarísticos nesse período. Nós estamos aqui falando do século XII, certo? E nesse período já existia grandes controvérsias na igreja medieval acerca da discussão da presença do corpo e do sangue de Jesus, na Eucaristia, no pão e no vinho. Então nós estamos falando de São Norberto por volta do século XII, 1230, 1240, só que 200 anos antes de São Norberto ter todo esse fervor, esse apostolado eucarístico, surgem já as controvérsias. Das principais exatamente ali por volta do século XI, por volta do ano 1000, controvérsia eucarística berengariana, de Berengário de Tours. Berengário de Tours era um exímio professor, muito erudito na questão da linguagem, da própria hermenêutica. O que seria hermenêutica? Buscar o entendimento do contexto do texto, o entendimento das palavras, até mesmo da questão da leitura da Sagrada Escritura. E ele vai negar veementemente da presença do corpo e o sangue de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Ele chega até o momento ele utiliza de uma filosofia, até alguns vão apontar que ele era um excelente filósofo, mas na questão teológica ele, vamos assim dizer, ele derrapou na curva e não atingiu os aspectos de entendimento e fugiu da doutrina, por isso considerado não somente uma controvérsia, uma heresia. Mas ele chega até um ponto de dizer que ali não ocorre a transubstanciação. Veremos que a transubstanciação nesse momento vivido por Berengário de Tours, por volta do ano 1000, o conceito teológico, filosófico, até mesmo doutrinal da igreja não tinha sido elaborado. Estou dizendo que a transubstanciação não ocorria antes, não estou dizendo isso, estou dizendo que o termo em si, que começa a ser utilizado como uma defesa de que aquilo que ocorre no altar, no sacrifício da Santa Missa, esse conceito ele não tinha sido elaborado ainda. Mas então o Berengário, que ele chega a um ponto de dizer que aquele não é transformado, Então você tem a espécie do pão e do vinho, eles estão aqui, paralelamente o que pode acontecer é uma companificação, ou seja, Jesus ele se torna ali presente naquele momento
mas é pela presença de Jesus que aquelas espécies podem parecer o corpo de Jesus. Esse paralelo aí, até mesmo filosófico teológico, já é um paralelo que alguns séculos depois ali, vamos colocar 500 anos depois, a própria reforma protestante utiliza, para desqualificar. O próprio Lutero vai desqualificar chamando de consubstanciação, que seria a mistura dos elementos. Há também aí conceitos ilógicos filosóficos, mas enfim. E depois o Zwinglio, um dos reformadores reformadores vai falar da ceia do Senhor. Então, gradativamente, houve essa tentativa, Beragio, de fato desqualificar o que ocorre ali na transubstanciação, e depois, ao longo dos séculos, aí depois com o advento aí da Reforma Protestante, essas controvérsias elas se consolidaram, que a Igreja colocou como heresia. Bom, agora, isso estou falando de ano 1000. Se nós formos ali para antes de dar continuidade, que eu iniciei falando de São Norberto, então só para recapitular, um pouco antes de São Norberto. Então voltamos ali que eu iniciei com a questão do ano, por volta do ano 700, com o milagre de Lanciano, a relação do Sagrado Coração de Jesus, ainda tira o termo sagrado, vamos falar do coração de Jesus com o pão, e o vinho, é o corpo de Jesus. E nesse sentido, 300 anos depois, nós vamos ali para essa controvérsia. O Berengário de Tours, que vai dizer que não existe a presença. Eu comecei falando de São Norberto, eu só quis voltar um pouco ali em Berengário para falar dessa primeira controvérsia. Então, São Norberto, ele é o apóstolo eucarístico. Agora, 200 anos, vamos colocar 215 anos após Berengário fazer essas elaborações acerca da não presença do corpo e do sangue de Jesus, vamos rapidamente ali passar pelo Concílio de Latrão, 1215, que, como eu já mencionei, a transubstanciação. Aqui não vou entrar em uma explicação profunda, e fica o convite, você que não acompanhou o especial do mês de abril, que mês de abril foi a devoção à Eucaristia, exatamente acompanhar ali. Eu fiz uma série exatamente que tem um dos vídeos, um dos vídeos ali, salvo engano, o vídeo 2, que fala exatamente sobre a questão da transubstanciação, E aí entramos nos elementos da substância e do acidente. Então, substância em latim, substare. O que é estar? Estar, sub, que está embaixo. O que sustenta? Aquilo que é. Podemos até falar de essência. E temos o acidente, que é uma transformação. Não um acidente que acontece por acaso. Porque dentro da lógica da natureza, até da própria lógica filosófica, nada acontece por acaso, porque do nada vem. Ou, se as coisas existem, por que elas continuam existindo e não voltam ao nada? Mas não é momento para essa análise. A questão de substância, vou dar um rápido exemplo. Peço aí até a permissão, se o exemplo for muito simples, mas só para o imaginário aqui. Vamos pensar a essência, o Renan. Renan é um substantivo próprio, o nome tira o substantivo próprio. Eu. Estou utilizando aqui um pronome, a minha pessoa, O que é a minha essência? Tá. Eu tenho a minha essência. Eu tenho os meus acidentes, ou seja, minhas transformações, ou o acidente pode ser até considerado a transformação que a matéria ocorre, Aristóteles ele elabora as 10 categorias. Dentro da manifestação da substância, existe uma questão temporal, ocupa o lugar e o tempo. Nós temos aí já 3 categorias. E a partir do momento de se ocupar um lugar, um tempo,
e até mesmo o espaço, essas três categorias, ela vai sofrendo o acidente. Então, eu que vos falo, ocupando um lugar, um tempo e um espaço, essa ocupação vai, de certo modo, trazer acidentes. Bom, um acidente mais visível que agora, nesse momento, é a falta, né, de material capilar nessa região aqui. Não é um calvo total, um semicalvo. Então isso é um acidente. Agora, esse acidente, essa deteriorização externa, é uma deteriorização externa da matéria, não diminui ou retira da minha essência. Certo? Ou seja, não diminui o tamanho do meu ser. Nós podemos ver isso em vídeos mais à frente aí, né? Essa questão do ser, a manifestação do ser doente, essas manifestações. Então não diminui quem eu sou. Pode afetar as qualidades do ser. Não mexe na essência. Pode limitar as minhas competências e as minhas capacidades. Enfim, então temos, né, vamos utilizar nomes e substantivos novamente para ficar facilitar, né, o figurativo e o imaginário. Então, o Renan, estando calvo, eu não sou calvo, eu não nasci calvo, né? Você fala, nasceu careca. Não, ali não tinha a presença capilar necessária, estava crescendo. Então ninguém nasce calvo, né? Ninguém nasce careca. A quantidade de cabelo que a criança tem, passa um tempinho, tá cabeludo, né? Então, nesse sentido, o Renan, ao perder, né, o cabelo, isso não diminui a sua essência. Isso não diminui o retiro do que eu de fato sou. Certo? Você fala, o que isso tem a ver com a transubstanciação? Então, no pão, acidentalmente, estou falando de acidente, aquilo que nós conseguimos perceber pelos nossos sentidos, visão, o paladar, o olfato, o acidente continua sendo a manifestação do pão e do vinho. As espécies, elas são essas duas espécies, mas a substância, aquilo que sustenta, aquilo se transforma em corpo. Então o pão, ele continua sendo pão exteriormente, ou seja, manifestação de quantidade, mas a questão de qualidade substancialmente é corpo. E o vinho, ou seja, a farinha e o trigo, eles permanecem em termos acidentalmente, mas substancialmente é o corpo. E o vinho uva agora é o sangue do Cristo. Por isso a ligação inicial com o milagre de Lanciano, já fazendo a relação com o coração, né, de Jesus, e a manifestação de carne, né, a carne oriunda, né, desse tecido do coração, e o sangue, presença de sangue. Certo? Então essa é a questão da transubstanciação. Tá. Entrei em 1215 porque é exatamente nesse período aí que temos já a presença de uma ilustre e importantíssima figura, né, que é Santa Juliana. A visão de Santa Juliana, ela é conterrânea a São Norberto. Então, né, em 1206 ela recebeu o véu, né, ela era uma freira, devotando-se a partir daí aos doentes no hospital do convento. Então já tinha uma vida de caridade. Quando tinha 14 ou 16 anos, conforme seu biógrafo, teve uma visão na qual via a lua em seu esplendor. Então é bem propício, né, a questão da lua e no esplendor, até pelo formato. Nós podemos ver isso depois. Quem tiver a curiosidade, vou deixar na descrição do vídeo, tem esse jornal aqui que traz exatamente essa história aí. Então a lua no seu esplendor com uma faixa escura que atravessava de lado a lado. Não compreendeu o que significava e pediu muito a Nosso Senhor que lhe explicasse o sentido do que vira. O Salvador lhe disse que a lua simbolizava a vida da igreja sobre a terra e a faixa opaca significava a ausência de uma festa litúrgica dedicada ao Santíssimo
sacramento, que deveria aumentar a fé dos fiéis nesse augusto sacramento. E nesse sentido, ela começa a trabalhar, né, tendo visto que ela até conhece São Norberto, ela começa a trabalhar para que de fato essa festa ela seja instaurada. Nós estamos falando aqui de 1206, aí isso ela recebendo o hábito, né? Então aí uns 16 anos depois, nós estamos falando por volta de 1220, 1230, nada ainda de manifestações. São Norberto continua, né, com a devoção, com a exposição do Santíssimo, né, sustentando, né, a verdadeira presença de Jesus, né, eucarístico. E só para citar alguma coisa da questão da visão, tá? As pessoas falam assim, mas essas visões eu não acredito nas aparições, eu deixo de ser católico? Não, você não deixa de ser católico, né? É a questão de o que nós devemos entender, o que é o fundamento de nossa fé, o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né, que rezamos, né, de forma comum aí, após a homilia, né, na Santa Missa. A estrutura da nossa fé, os elementos da nossa fé estão ali. Agora, se você não acredita em tal visão, em tal aparição, isso não diminui e não retrai, né, a condição da tua salvação, né, os elementos da fé, da nossa salvação no credo. Então, nesse sentido, mas por que eu estou só falando isso? Até por questão de orientação, porque muitas vezes as pessoas acabam indo para caminhos devocionais, ficando muito dependentes de visões e de manifestações e esquecem dos elementos principais de fé, distorcendo a verdadeira fé cristã, onde muitas vezes surgem as controvérsias e heresias exatamente pois há um entendimento contrário, né? E ter um entendimento contrário nem sempre é negativo. Agora, a partir do momento que nesse entendimento contrário, né, só existe negação e nunca tem espaço, né, para uma reflexão e um aprofundamento e purificação da fé. Bom, mas voltando, São Norberto, Santa Juliana com a sua visão, isso nós estamos aí por volta de 1230, 1240, insistindo com isso, mas ainda não temos, né, o Corpus Christi. Aí, na sequência disso, o que é um elemento importante nessa história do Corpus Christi? Exatamente, vemos aí, analisar a sequência histórica. O que ocorre? Um outro milagre eucarístico, né? O milagre eucarístico de Orvieto, em 1263. Santa Juliana, ela morre em 1258, ela nem estava viva. Então temos aí, né, um padre que duvidava da presença de Cristo, né, Orvieto, na Itália, em meados do século XIII. Padre Pedro de Praga, ele vai, né, rezar, né, rogar sobre o túmulo de São Pedro uma graça de fé, pois ele duvida da presença real de Jesus na Eucaristia. E aqui é um ponto até para reflexão, né? A dúvida e um questionamento de fé necessariamente não quer dizer que nós não tenhamos fé. Muitas vezes a dúvida, um questionamento de fé, surge para fortalecer e apurar os nossos sentidos. Muitas vezes pode ser que a nossa fé esteja muito imatura, até mesmo infantil. Nada contra as crianças, mas o próprio São Paulo, quando ele disse, né, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, agora eu já não sou mais criança, né? Então, as coisas que são reveladas, ela deve ter um sustento maior, né? Até São Pedro utiliza, né, que a gente não pode ser só alimentado com leite, mas aqueles que ainda estão, de certo modo, não tão elaborados na fé, fique com leite, mas depois outros alimentos espirituais serão dados. Então, ter essas dúvidas, né, elas fazem parte do da nossa caminhada de crescimento, né? O deserto, a purificação da alma, né, a purificação dos sentidos, tudo isso ajuda a nos fortalecer e a caminhar, né, a amadurecimento da fé. Se ocorre amadurecimento na questão biológica, psíquica, psicológica, por que não da fé?
Bom, acabei de citar 1263. Opa, então o padre Pedro de Praga, ao celebrar, e ele sai nessa dúvida, ao celebrar a missa, aquela hóstia, né? A hóstia quer dizer, né, a vítima, né, em grego, né, hóstia, a vítima, que é colocada para expiação, né, para ser pago as dívidas, né? Esse elemento de fé, o que acontece? Aquela hóstia começa a sangrar. Sangra, desculpe o termo aqui, encharca o corporal, né, onde fica sobre o altar. É um dos tecidos sagrados, né, que ficam ali sobre o altar. E ali ocorre toda uma comoção. E é exatamente nesse período, né, de forma aí paralela ao que acontece na cidade, o Papa Urbano IV está pela cidade, fica sabendo, e ali, de certo modo, ocorre a primeira procissão de Corpus Christi. Claro que aqui eu estou simplificando, né? Todo o acontecimento é histórico, mas acontece. E aí vem a procissão, as pessoas ficam tão maravilhadas com aquele augusto acontecimento, colocam roupas no chão e se torna todo o cenário muito bonito, né, como hoje, né, as serragens, as flores, enfim. Significativo, 1263, esse é um milagre eucarístico, mas é somente em 1264, né, 11 de agosto de 1264, com a bula, né, um documento papal, que o Papa Urbano IV ele declara, né, o Corpus Christi como uma festividade, né, do Santíssimo Sacramento, né, do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso em 1264. Aí toda a igreja começa a festejar? Não, né? É apenas no ano de 1316, né, o Papa João XXII, que ele torna oficial, né, no calendário litúrgico universal essa festividade. E assim, ao longo dos séculos e séculos, nós temos essa festividade do Corpus Christi. Certo? Então, em 1316, passamos por uma controvérsia, né, da presença, a negação da presença, mas 2 milagres eucarísticos. Falando em milagres eucarísticos, tem um site bem interessante, depois quem tiver curiosidade, né, Grandes Milagres, vou deixar na descrição do vídeo aí, exatamente, que vocês podem ver um pouco da história lá, milagre de Lanciano e milagre de Orvieto, na sequência cronológica, exatamente, que traz essa dimensão. Olha lá, os milagres católicos são maravilhas que brotam do coração de Deus, uma prova que seu amor por nós conhece os maiores milagres da Igreja Católica. Bom, na sequência, nós vamos dar um salto aqui, até para vocês perceberem, 700 para o ano 1000, a primeira controvérsia, 300 anos. Depois de ano 1000, ali para, de fato, a instauração da festa de Corpus Christi, mais 300 anos. Agora nós vamos caminhar em mais 300 anos na história, dando esse salto, né, cronológico para a festividade, né, ou, na festividade, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Certo? Então, se naquele primeiro momento nós tivemos uma controvérsia teológica, filosófica, acerca da presença, né, do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós vamos ter uma controvérsia em o surgimento de uma heresia na perspectiva espiritual, né, da espiritualidade da igreja. Então, se nós pegarmos que foi em 27 de dezembro, né, de 1673, né, que surge a aparição, né, a visão de Santa Margarida Maria Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus. Então, antes disso, ou ao longo desse período, já estavam correndo heresias ou distorções do entendimento do relacionamento do ser humano com Deus.
E uma dessas heresias e distorções, e aqui eu vou simplificar, não vou aprofundar na dimensão dessa controvérsia, é exatamente, né, essa controvérsia espiritual é de um professor, né, o Cornélio Jansênio, que é o jansenismo, né, uma falsa concepção da justiça divina. Né? Então, primeiramente, o que ele faz? Ele elabora como doutrina ali que a predestinação, se existe predestinação, não existe livre-arbítrio. Depois de que Jesus não morreu por todas as pessoas, ele morreu só por aqueles que ele quis. E um distanciamento da graça de Deus. Paralelo a isso, já 1673, né, isso aí já é de certo modo, uma influência das teorias, das ideias do universo protestante. Certo? A questão do livre-arbítrio, a questão da própria predestinação. Então, assim, predestinação, a pessoa já está predestinada à salvação ou à condenação. Então, ela já está predestinada à condenação, então qual é o sentido que ela vem ao mundo? Ela só vem ao mundo meramente pelo ato de procriação, ela está nesse mundo fadada, seu destino já está inscrito, acabou. Então não é possível, né, a graça de Deus, né, a misericórdia de Deus transformar o coração dessa pessoa, transformar o coração. É uma distorção espiritual, um distanciamento de Deus profundo, né, e complicado. Isso distorce a vida espiritual e a vivência das pessoas. Veja também tem uma lógica. Você para pensar assim, se você ora, né, se você reza para Deus e ele é suscetível a mudar, a aceitar os teus pedidos, então ele deixa de ser todo poderoso para atender aos seus pedidos. Mas se você ora e Deus não atende seus pedidos, então por qual razão você ora? É um distanciamento. Devemos também, dentro desse jansenismo, até um pouco dos elementos calvinistas, né, de João Calvino, o que vai entender? Que aqui tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é uma neve, branquinha, branquinha. Suponhamos que o ser humano, cheio de esterco, desculpa aqui o termo, cheio de pecado, não consegue entrar na natureza do ser humano, ela fica sempre por fora, certo? Da dimensão que não é católica, dentro do entendimento católico. A graça, a misericórdia de Deus, a neve, aqui a nossa natureza humana pecaminosa, ela vem, invade o nosso ser, para a possibilidade de transformação, a nossa capacidade de superação, a graça de Deus. E é exatamente um apontamento para o Sagrado Coração de Jesus de aproximar o ser humano desse amor pulsante. Porque senão fica um Deus muito frio, uma rigidez, um pietismo esvaziado. A piedade é interessante, a devoção certamente tão quanto, mas se tudo isso fica esvaziado no sentido da vida, e não nos dignifica e não nos fortalece para a vivência no mundo, para que tem que servir a devoção e a piedade? É para fortalecer as nossas práticas de oração. A oração para nos fortalecer. Fortalecer para quê? Para a vida no mundo. Não é simplesmente porque o mundo jaz no maligno. Tá, tudo bem, mas o que Jesus também disse? No mundo havereis de ter tribulações e sofrimento e perseguições, coragem, eu venci o mundo. Ou seja, a nossa prática cristã é exatamente nas circunstâncias e acontecimentos da vida e não fugindo da vida. E o apontamento para o Sagrado Coração de Jesus é esse chamativo. Mas antes de Santa Margarida Maria Alacoque, né, então, surge controvérsia, mas vem providência de Deus apontando para a concepção da justiça divina. A justiça divina não pode ser desvinculada da justiça, não pode ser desvinculada da misericórdia, assim como o amor de Deus. Fala-se de justiça divina, mas se você não fala de amor de Deus e misericórdia, você não está falando de justiça divina, você está falando de qualquer outra coisa menos de justiça divina, ou menos de Deus. Tá? Agora, falar de misericórdia e falar do amor de Deus não tem relação com permissividade. Então, tem que buscar aí um caminho de entendimento e esclarecimento. Bom, então antes de entrarmos na prática do Sagrado Coração de Jesus,
né, na prática da devoção, a misericordiosa resposta à providência. São João Eudes. Esse grandíssimo homem é piedoso, aí que vem a questão da piedade, né? Ele é conhecido como o protetor das mulheres mais vulneráveis. A caridade, ele ia de encontro aos necessitados. E exatamente nesse encontro dos necessitados, apresentando o caloroso e amabilíssimo coração de Jesus e de Maria, né? Então começa com ele aí uma devoção também ao coração de Maria. E aí ele compôs, ao coração de Maria, ele compôs e celebrou uma missa em 1648, e ao coração de Jesus em 1672 ele teve as aprovações eclesiásticas. Então ele já apontava para esse caminho de misericórdia. Do que adianta toda uma austeridade de falar do pecado, né? E garanto para você que é muito mais fácil ficar apontando para as pessoas, falando de práticas pecaminosas. Isso é muito fácil. É fácil achar isso na Bíblia, é fácil ficar apontando, é fácil elaborar todo um discurso que causa uma comoção nas pessoas, mas o difícil é ir no entendimento de que a pessoa não é só isso. É falar só do pecado, mas a dimensão do pecado tem uma dimensão social, tem uma dimensão psíquica, tem dimensão psicológica. E aí, como que você está entrando na vida das pessoas? A misericórdia ou ela dentro ou ela fica de fora. Se ela fica de fora, não é misericórdia? Qual o caminho? Tá, Jesus fala, vai e não peques mais. Ok, mas antes disso o que ele faz? Ele tem uma pedagogia da presença. Ao dizer da pedagogia da presença, exatamente nesse poder de transformação. Então o coração de Jesus, assim como o coração de Nossa Senhora, são sinais, né, de misericórdia. E a misericórdia é uma ação contínua de transformação de si mesmo e transformar o próximo. Por isso devemos sempre buscar o remédio dos remédios para nos abastecer, para nos curar as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas limitações, limpar os pecados, fortalecidos e enriquecidos, que possamos enriquecer outras pessoas. Se não for isso, é um pietismo, é uma devoção esvaziada, centralizada no ego, naqueles que gostam de tocar trombeta diante de si, esquecendo da dimensão do hoje, do dia a dia, das circunstâncias. Estamos no século XXI e por isso, e aí vem uma orientação, as práticas sustentadas que faziam pleno sentido, né, no século XI, XII, XIII, conforme mencionou, né, elas, não é que elas estão erradas no dia de hoje, mas elas se adequam ao ritmo de vida e à própria manifestação de fé de hoje? Certamente não. Elas deixaram de ter importância? Não deixaram de ter importância. O que está acontecendo é preciso um entendimento, esclarecimento melhor das práticas comunitárias celebrativas. Sim, existe uma manifestação, é belíssima, né, a celebração, a procissão de Corpus Christi. Mas e a questão comunitária? A questão da vida, do dia a dia, né? Como que esse significado, esse simbolismo, né, símbolo, trazer juntos, estão de fato movendo e apontando as pessoas para um caminho novo e de renovação. E São João Eudes, aí que eu gostaria de chamar a atenção, né, as imagens de Jesus na história e as cristologias subjacentes. Essa relação vai falar do Sagrado Coração de Jesus, das promessas. Como eu mencionei, gostaria de fazer essa relação, né, com o Corpus Christi. No próximo vídeo, eu vou adentrar de forma mais específica ao Sagrado Coração de Jesus. Mas aí que eu acho interessante vermos como que surgem as imagens de Jesus na história, as cristologias, né, subjacentes. Quando nós temos ali o nível da significação, é um nível histórico, vocês vão percebendo aí que temos
a teologia, a antropologia, a cristologia, jesuologia, que é o estudo do próprio Jesus, o Jesus histórico, né, a salvação, a libertação. E aí, o que temos que sempre analisar, se tirarmos qualquer uma dessas dimensões, Jesus ele fica desconfigurado. Então, simplesmente retirarmos Jesus de qualquer um desses contextos, será que nós estamos realmente tendo uma vivência cristã atual? Será que nós realmente estamos olhando para o Jesus certo? Porque se separado da realidade histórica vivida por Jesus de Nazaré, a interpretação cria pernas, ganha autonomia e poderá apresentar significações que não mais correspondem aos motivos históricos de sua perseguição e morte de cruz. É o que eu estou mencionando, cria perna. Aí se torna uma coisa muito fantasiosa, desgarrada do sentido. Você pega a própria liturgia, né? Quando dizeis o mistério da fé, não é uma questão fantasiosa. Por que depois, em algumas das respostas, o que nós dizemos? Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, bebemos deste vinho, você recorda a paixão do Nosso Senhor e fica esperando a sua vinda gloriosa, sinal de esperança, né? Transformação. Então nós não podemos desgarrar a Jesus do sentido, conforme eu coloquei aqui, olha lá, sentido histórico, tem o sentido teológico, tem o sentido antropológico, ou seja, o sentido completo. E veremos que esses sentidos ao longo da história, né, eles vão sendo interpretados e vão sendo elaborados pelo ser humano. Então, na sequência, que eu achei interessante, pertinente, trazer aqui a teologia e cristologia, né, ao longo desses períodos. Então, se nós pegarmos aqui, né, teologia e cristologia no período colonial, né, de 1500 a 1759, o bom Jesus sofredor. Mas por que esse período, o bom Jesus sofredor? Por que essa elaboração, aquele que sofre? Nós temos aqui no Brasil a pleno vapor a escravidão, né, que foi endossada, infelizmente, né, por muitas pessoas e protegida no sistema econômico, político muito vantajoso, né? Aí cria essa dimensão do bom Jesus sofredor. Jesus também sofreu, então é bom que eu sofra. O sofrimento é bom, vem de Deus. Esse bom Jesus sofredor, então eu vou me assemelhar a Ele. Eu trago toda essa assimilação psicológica, física para mim mesmo, então faz parte eu sofrer, eu sou um escravo, ficar debaixo desse jugo da opressão, da destruição. Então cria esse imaginário. Aqui não é desqualificar a imagem, mas é que toda um símbolo, uma imagem surge exatamente dentro do contexto de significação e uma sustentação do discurso da época. Teologia e cristologia da cristandade, né? Fora da igreja não há salvação, essa é uma dimensão. Teologia e cristologia do desterro, né? A caminhada pelo mundo, nós estamos aí nessa caminhada rumo ao céu, é o próprio Salve Maria. Como que nós rezamos Salve Maria? Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, ou seja, a nossa caminhada é uma caminhada de sofrimento, o sofrimento faz parte, né, e ainda mantendo uma espiritualidade distante. E aqui um ponto bem interessante é a teologia e cristologia da paixão. Aí surgem mais figuras e simbolismos, né, de adaptação do discurso para que então as pessoas olhem para um Jesus de uma forma muito distante às vezes. Mas vejamos aqui, olha lá, a paixão, né? Flagelação, bom Jesus da cana verde, né? Inclusive aqui em Poços, até um tempo atrás não tinha, tem na igreja da Matriz, Nossa Senhora da Saúde, no centro da cidade, para quem é daqui de Poços, uma igreja muito bonita, né? Uma basílica, das poucas basílicas aí no Brasil. Temos ali exatamente essa imagem, né,
do bom Jesus da Cana Verde, aquele que está sendo flagelado. Não é isso que nós rezamos, né? Nenhum dos mistérios dolorosos. Né? Primeiro a angústia, depois Jesus é açoitado. Então surge dessa dimensão, né? Esse açoitamento, flagelo. Né? Depois o caminho do Calvário, bom Jesus dos Passos, né? A família da minha esposa, né? De Passos, né? Bom Jesus dos Passos. Né? E quem já não participou da Semana Santa, temos sempre essa figura, né? A imagem de Jesus, né? Retrata essa dimensão, né? Da paixão. Depois a crucificação, Senhor do Bom Fim, né? Bom Fim, igual tem na Bahia, né? São coisas diferentes. Ali eles juntaram as palavras com N, ficou Bom Fim. Do bom fim, qual que é o bom fim? O bom fim de Jesus, mesmo sendo crucificado, todo aquele... Como que a cruz pode ser o bom fim? Pela cruz que vem a salvação, da salvação, a ressurreição de todos, para todos nós, que indica o caminho, abre o caminho ao Pai e nos leva ao céu. Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, estamos aí em Corpus Christi. É um ciclo teológico aí, né, histórico teológico, por isso que não podemos, né, cortar, eliminar esses pontos. E depois morte e sepultamento, o Senhor morto novamente, é tradicional, né, as procissões tem todos esses elementos. O que eu aponto para esses elementos? Eles surgem dentro de um discurso. Ao falar de discurso, não estou falando que é algo elaborado, inventado, mas com toda essa devoção, né, com todo esse entendimento. São as práticas relacionadas a Jesus, né? São as práticas próximas aí, questão, se nós estamos falando da paixão, tem a ver com o Santíssimo Sacramento. E aí, um dos últimos elementos dessa teologia a teologia na época da independência, né? Um Jesus 1759-1840, né? Um Jesus distante da realidade, né? E aí a teologia e cristologia na Reforma Católica de 1840 a 1920, o Sagrado Coração de Jesus surge. Por que eu estou falando do Sagrado Coração de Jesus? Como que de fato vai chegando de forma mais fundamentada, elaborada, né? Até mesmo com o apostolado da oração, né? Os apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, né? Chegam ao Brasil, né, com os missionários, né, da Europa, e aí temos toda a elaboração dessa devoção, né? Por que eu apontei a Reforma Católica? Exatamente de 1840 até 1920 temos essa dimensão de uma Reforma Católica que seria, alguns vão colocar como a romanização, né, que passa por dois elementos, né? A prática e como que o povo, né, cristão, católico, eles vivenciavam a espiritualidade, a religiosidade, porque de certo modo, aos olhos de Roma, né, essa forma de vivenciar a fé, né, hispano-lusana, né, portuguesa-espanhola, não estavam, até mesmo por vários motivos sociais, acontecimentos políticos, eles queriam aproximar dentro da prática religiosa. Mas por que eu mencionei isso? Porque toda essa teologia é exatamente fundamentada nessa evolução até mesmo de uma consciência, por assim dizer. Não estou aqui apontando para um historicismo e materialismo, não, né? Mas essas devoções, elas surgem, então, como de fato o Sagrado Coração de Jesus chega por de fato no Brasil de forma mais consolidada em 1920, né? E até hoje, né, os apostolados de oração, tem vários exemplos de apostolados de oração pelo Brasil inteiro, né? Assim, excelentes, com exemplos de caridade, um ativismo, não aquele ativismo vazio que só participar por participar, mas um ativismo social, um ativismo paroquial muito intenso, né? A oração combinado com a ação, isso é muito interessante. Quem já viu, né? As pessoas sempre com aquele, como se fosse o escapulário, né? Por assim dizer, né? A faixa, né, do apostolado da oração. Então tudo isso é muito bonito, expressa a fé. Novamente, fé, oração, fé, ação,
As duas dimensões são altamente importantes. E tudo isso traz essa dimensão do Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia. Bom, foram breves comentários, né, acerca de tudo isso, essas relações. Quem tiver, né, questionamentos, deixa aí seu comentário. Quem ficou até agora, né, comigo, muito obrigado pela atenção. E certamente, ainda nesse mês de junho, eu vou estar trazendo, né, uma reflexão, né, acerca do Sagrado Coração de Jesus propriamente dito. Né, essa evolução histórica, a chegada até nós, as dimensões teológicas e filosóficas. Novamente, agradeço pela atenção. Salve Maria Santíssima. Paz e bem.